Olá, meu nome é Felipe Sintra e hoje eu vou compartilhar 5 dicas para você atualizar o seu site WordPress. Então, antes da gente começar o assunto, dentro da plataforma oficial de aprendizado do WordPress, o learn.wordpress.org, tem 2 workshops lá em português que eu acabei de gravar. Então fique atento lá no Learn WordPress que vai estar saindo vídeo lá também. Então agora sim, por que devemos atualizar o WordPress, né? Então, para a gente entender a importância das atualizações do WordPress, a gente precisa entender o que essas atualizações estão focando. Então, o número 1 são as correções de bugs, número 2 são a questão de atualizações de segurança. O WordPress é uma plataforma de código aberto, então qualquer pessoa pode acessar o código e analisar o código e identificar brechas de segurança. Então, para evitar esses tipos de brechas de segurança, mensalmente sempre estão saindo atualizações no core do WordPress, então é mais uma razão que você deve manter o seu WordPress atualizado. Então, número 3 são melhorias de performance, né? O WordPress ele trabalha muito com consulta, então é muito importante a gente estar otimizando essa parte de consulta dentro do WordPress. Então, por isso que a gente tem aí também melhorias de performance dentro dessas atualizações. O último item, né, o número 4, são os novos recursos, né? Os novos recursos que todo mundo odeia, brincadeira, né? Então, são os recursos que vão ajudar aí você a melhorar a sua experiência, tanto na parte de edição quanto de gerenciamento do seu site WordPress. Então, ok, maravilha, né? Então, você vendeu aí, agora eu vou atualizar o meu site e é só isso, né? É só apertar lá, atualizar e tudo feito. Na maioria dos casos, sim, né? O processo é bem simples. Você vai clicar em atualizar, tudo ocorreu bem. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma estrutura bem enxuta. Então, geralmente, quando eu atualizo o WordPress, eu nunca tenho problema com atualizações do WordPress. Mas, em alguns casos, pode sim ocorrer você ter problemas durante a atualização. E quais são os riscos, né, que a gente tem durante a atualização do WordPress? Para isso, a gente entender esse risco, né, a gente precisa entender a complexidade da plataforma WordPress. E só para a gente ter uma noção, né, dentro da plataforma WordPress, o que é que a gente tem? A gente tem mais de 9.800 temas gratuitos, a gente tem 59.600 plugins grátis também, tipos de servidor, então a gente tem o NGX, o Apache e o Lightspeed. Então, versões do PHP. Então, se a gente considerar aí desde a versão 5.4 até a 8.1, a gente tem aí 10 versões. Outro ponto são os tipos de bancos de dados, né? Além das versões do banco de dados, o WordPress ele suporta o MariaDB e o MySQL. E esses dois vão funcionar de maneiras diferentes. Não coloquei a questão das versões aí, porque a questão da versão do MySQL é muito mais estável comparado à versão do PHP, por exemplo, que tem uma diferença muito grande. Então, se você está utilizando o site WordPress, o ideal é você ter uma versão, né, 7.4 ou 8.0 rodando, você vai ter um ganho muito grande de performance. E por fim, os tipos de hospedagem, né? Cada hospedagem vai ter uma estrutura diferente. Então a gente tem a estrutura de cloud, a gente tem a estrutura de hospedagem compartilhada, a gente tem site dedicado. Então todos esses itens aí aumentam a questão de complexidade de instalação de uma atualização do WordPress. Por que isso? Porque a gente está falando de uma base de dados para milhões ou até bilhões de possibilidades. Então, só para a gente ter noção, né, fazendo um cálculo aí com todas essas possibilidades que eu mostrei no slide anterior, a gente está falando de 175 bilhões de combinações diferentes que você pode ter no site WordPress. E essas bilhões de variações possíveis estão rodando num código-fonte único, né? Um único código-fonte para servir todas essas variações. Então, ao mesmo tempo que o WordPress ele dá uma liberdade muito grande para você fazer o que quiser, né? Isso impacta na complexidade da sua manutenção, porque não é uma estrutura fechada como um Wix ou um Squarespace, por exemplo. Simplesmente você tem aquela estrutura fixa, você não tem controle de hospedagem e você tem uma lista de plugins específicos que você consegue gerenciar. No WordPress você pode fazer o que você quiser, né? De um e-commerce até uma estrutura de ensino. Então isso aumenta muito a complexidade e isso também traz a necessidade de você ter um pouco de atenção durante a atualização do WordPress. Então por isso eu vou compartilhar 5 dicas para você atualizar o seu WordPress. Então a primeira dica é faça um backup, né? Esse item aí ele é básico. Quando você vai lá apertar o botão de atualizar, tem um alerta bem grande, faça o backup do seu site antes de você atualizar o seu site. Tenha certeza que você tem um backup do seu site, para depois não estar aí desesperado, correndo que nem um louco, né, atrás de uma solução
para resolver o site que está fora do ar. E como é que você consegue fazer um backup? Você vai ter duas opções. Uma opção é através de plugins e a segunda opção é através de hospedagens. Por exemplo, a minha hospedagem Cloudways, ela tem backups diários. Então, se alguma coisa der errado no meu site, simplesmente eu volto para a versão do dia anterior e está tudo resolvido, né? Não perdi nada. Então, isso é um ponto importante também. Se você tem aí uma frequência muito baixa de backup, pode ser que algo dê errado, aí você tem que voltar para a semana anterior. E você fez 3 posts, então esses 3 posts, se você não tiver backup desses 3 posts, né? Esses 3 posts aí foi para o espaço. Então, muita atenção nesse ponto. Então, o segundo item, né? Confira o espaço de armazenamento da sua hospedagem. Muitas vezes você vai clicar lá em atualizar, você não tem espaço suficiente, o script vai tentar rodar a atualização e o que vai acontecer? Ela vai parar no meio dessa atualização por falta de espaço na sua hospedagem. E isso também pode estar relacionado ao item anterior, né? Porque backups, o que vai acontecer? Se você tem um backup do seu site é de 500 MB, você vai ter um backup de 500 MB, então você está duplicando o tamanho do seu site. E se você tem um backup diário dos últimos 5 dias, então você vai ter o seu site mais 5 vezes o tamanho dele. Então você vai ter 6 vezes o tamanho do seu site armazenado na sua hospedagem. Então, fique atento a essa questão também, né? Você fala, meu site é pequeno, tem 500 megas, mas se você tem uma frequência de backups, né? Esse armazenamento, ele vai estar relacionado ao armazenamento da sua hospedagem. Mas claro que tem alternativas, por exemplo, plugins que fazem um backup em outras estruturas de armazenamento, como o Dropbox ou o Google Drive, né? Com o plugin de backup, você consegue configurar isso e você não usa o armazenamento da sua hospedagem, beleza? Terceiro item, né? Tenha um ambiente de teste. Você está trabalhando num site de uma empresa, num site grande que tem uma visitação muito alta, consequentemente você vai ter um ambiente de produção e um ambiente de staging. Então, antes de você, né, ir lá em produção e apertar atualizar, né, tenha uma cópia do seu site, faça a atualização nessa cópia e teste essa cópia para ver se está tudo correndo bem com ela. Se tudo estiver ocorrendo bem, aí sim você vai em produção e executa essa atualização. Então, o quarto item é ter paciência. Claro que alguns sites WordPress eles têm uma estrutura de atualização automática, mas você pode desativar esse recurso de atualização automática e você pode, né, ficar acompanhando sites especializados, blogs especializados, ver se tem algum comentário sobre uma atualização do WordPress ou uma atualização de um plugin específico que está com problemas para um grupo específico de usuários. Como a gente falou, né, existem diversas combinações para o WordPress e pode ser que o seu site esteja dentro de um grupo que foi afetado. Mas se você espera um pouco, sempre acontece, né? Você vai ter uma correção, né? Vai ter uma atualização de correção que vai vir logo na sequência. Aí daí você, ao invés de baixar aquela versão específica, você baixa, por exemplo, a versão 6.0.1, que vai ter uma correção mínima lá e você evita esse problema. E o quinto item, né, ter uma atenção com plugins de cache. Geralmente plugins de cache, eles podem bagunçar aí o processo de atualização, ok? Então, para evitar esse tipo de problema, se você já se deparou com isso, né, no seu plugin de cache, desativa o plugin de cache e roda a atualização e vê se tudo correu bem. Então, essas são as minhas 5 dicas. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se ainda não segue o canal, assine o canal, faça parte da minha comunidade para ter mais acesso a vídeos como esse, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!